Estamos na linha com o deputado estadual Marco Prisco. Bom dia, Prisco. Bom dia, Caio Pimenta, bom dia, Luciano, bom dia, José Gomes. Ô, Prisco, primeiramente agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui concedendo mais uma vez entrevista aqui ao programa Primeira Mão da Rádio 2 de Julho. E num momento em que o Ministério Público, né, que o STJ, que as forças de segurança atingem em cheio, né, pessoas importantes na estrutura do governo do estado. O secretário de Segurança Pública da Bahia foi afastado, né, e a Assembleia, né, passa a ter, né, essa repercussão dentro dela. Como é que foi recebida essa operação dentro da Assembleia, hein, Marco Prisco? Olha, com um grande espanto, pela maioria. Para mim não, eu já venho denunciando esse fato há muito tempo, desde 2014, 2017, que venho denunciando essa célula criminosa, infelizmente, dentro da Secretaria de Segurança Pública. Ela já era uma secretaria conhecida como insegurança pública, e agora fica comprovado por quê. Porque lá dentro a gente está montando uma célula criminosa. Infelizmente também a Assembleia Legislativa, por ser de maioria governista, não se manifestou, não tomou nenhuma providência e com certeza não vai tomar. É triste, mas fica parecendo uma Assembleia colaborativa, um puxadinho do Executivo. Mas foi uma bomba isso, cara. O secretário de Segurança Pública, Mário Celes Barbosa, que estava já no cargo há mais de 12 anos, né? 14 anos, eu acho, no cargo, desde a época do Jacques Wagner, né? Passou 2 mandatos do Jacques Wagner, agora mais um mandato do Rui Costa e mais 2 anos, quer dizer, muito tempo na secretaria. É acusado, né, de ter aí em conluio, né, com os desembargadores ali daquela compra de sentença no Tribunal de Justiça da Bahia. Mas é uma relação perigosa, né, deputado? Porque muito se fala dos corruptos, né, do Poder Legislativo, do Executivo, mas o Judiciário também envolvido e com o apoio, né, de setores importantes da segurança pública do Estado. Não, sem dúvida nenhuma. Era uma formação, como diz o MPF, o Ministério Público Federal, e o STJ, uma formação de cadeia que envolvia vários poderes. O próprio Ministério Público, através da ex-procuradora-geral, que aí mancha o Ministério Público da Bahia, né? O Tribunal de Justiça, com vários desembargadores, advogados também envolvidos, e a Secretaria de Segurança Pública. Então, assim, os 3 poderes aí importantes para a República envolvidos no núcleo criminoso disso. Quem leu a decisão do STJ e teve acesso a toda denúncia do Ministério Público Federal, vê como era arquitetado esse grupo criminoso, de que forma eles trabalhavam. Assim, coisas absurdas, né, para o ser humano, para a população, até acreditar que aquilo estava acontecendo. As provas nos autos do processo são robustas, inclusive. Verdade. Tive acesso à parte daí do pedido do Ministério Público. É um negócio realmente complicado para quem está envolvido. Agora eu vou abrir aqui o microfone para o Gomes fazer a pergunta dele para o deputado. Bom, pode falar, Gomes. Marco Prisco, um bom dia, um abraço, obrigado também mais uma vez pela atenção. Mas qual a expectativa que fica depois dessa medida, né, do afastamento, primeiro do secretário? E me parece que um fato ruim é que justamente o governo, depois que acontecem essas coisas, que exonera os responsáveis, os envolvidos em ilícito, ele exonera sempre a pedido, quando poderia exonerar, não a pedido, né? Como é que vocês estão vendo esse comportamento, né? E acha que por conta disso o governo pode se fragilizar e ouvir um pouco mais, principalmente a polícia, que carece hoje de uma série de atenção para cumprir o seu papel? Não tenho dúvida nenhuma, foi correto. Está claro aí que essa organização criminal tem outros tentáculos, tem outras pessoas. Essa foi apenas a segunda operação e a forma que o governo se comporta, né, exonerando a pedido que é pedido do Ministério Público pelo Tribunal de Justiça. E, na realidade, o governo sério que quer varrer a corrupção de dentro do seu governo não faria dessa forma. E foi mantido parte da estrutura
ligado a esse mesmo que o subsecretário que assumiu também é ligado. O chefe da inteligência, que é o Rogério Magno, é uma pessoa de confiança de Maurício Teles Barbosa, né? Ou seja, a estrutura foi mantida. Eu tenho certeza que essa operação vai ter sequência, não tenho dúvida nenhuma disso. E depois dessa busca e apreensão, muita coisa vai aparecer, mas muita coisa vai aparecer e eu não tenho dúvida nenhuma que pode chegar na manhã, porque da forma que vem se comportando, está claro isso. Bom, Luciano, pergunta? Bom, um abraço para você, deputado estadual Marco Prisco, né? Bom dia. Nós recebemos ontem, inclusive, um comunicado do Sindicato dos Delegados, né, do Estado da Bahia, né, a categoria, por sinal, parabenizando, né, a ação do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, né, com relação a essa operação, não é, Faroeste, né, os delegados da Polícia Civil parabenizando o afastamento do secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. Para o deputado estadual Marco Prisco, é uma surpresa? Olha, para mim não é uma surpresa, como eu falei desde o início. A gente já vem denunciando na Bahia uma verdadeira grande Paulândia, tudo assim absurdos que vinham acontecendo aqui no estado. Já teve a primeira operação em 2017, busca e apreensão, que nós denunciamos. E à época, a ex-procuradora-geral, na época da procuradora Aide Lousada, tem dizendo que não haveria investigação, mas acabou na noite, o secretário através do advogado dele, então pedindo um trancamento de uma investigação que estava ocorrendo contra ele. E hoje, nas matérias, desnudando o que a procuradora falava, que no passado ela dizia que ficasse tranquilo, que não ia dar nada, porque estava com ela. E aí, na época, foi arquivado esse processo. Não é o mesmo processo, está sendo investigado agora, da grilagem de terra na região oeste, que é outra situação. Então, isso é apenas um processo. Essa célula criminosa, nós estamos envolvidos em várias situações. Eu vejo hoje aqui na esquerda, como que está na base do governo, que é o executivo, criticar o governo Bolsonaro, pela situação de grilagem de terra no Pará, no Amazonas, pela situação que se encontra lá. Mas o que está acontecendo na região oeste da Bahia é muito pior. Famílias que foram tiradas seus sustentos há séculos passados, inclusive da herança de terra, foi chegado esse grupo criminoso e foi tomando tudo com o poder executivo, determinando com o poder judiciário, determinando isso em próprio Ministério Público. Então, assim, é um caso gravíssimo, muito grave. Eu fico, infelizmente, eu fico assustado com o silêncio da Assembleia Legislativa, que é o poder que deveria fiscalizar, mas, sinceramente, está fiscalizando. Mas a população da Bahia, como os delegados que provaram aí, estão felizes com essa operação, e para eles não foram surpresa, porque também eles já vinham denunciando todo aquele os delegados da Polícia Civil da Bahia, parabenizo os sindicatos dos delegados por esse ato, que aí sim, quer a Bahia livre, quer a Bahia séria, Bahia descomprometida com a corrupção e com o crime, porque a nossa função, enquanto operador de segurança pública, é combater o crime, não se aliar ele e tornar nele um núcleo criminoso como a Secretaria de Segurança Pública. Situação difícil do governo do estado. Mas, Prisco, você como deputado, você pretende protocolar alguma ação, ou dentro da Assembleia, ou até, né, do ponto de vista na estrutura da Justiça? Qual vai ser seu posicionamento a partir de agora? Olha, nós estamos preparando material para dar entrada no CNJ. Provavelmente ainda essa semana a gente falar isso, para que já acompanhe de perto todo esse processo, para que reabra, inclusive, a investigação que ele fez no passado, que pesquisada alguns desses embargadores que estão envolvidos nessa situação. E na Assembleia nós estamos cobrando todos os dias uma providência da casa. O deputado sozinho não posso nem solicitar uma CPI, porque tem que ter 21 assinaturas, e a oposição só tem 18 nomes. Então, é uma vergonha, essa casa deveria fiscalizar, deveria cobrar o que é que está acontecendo nessa estrutura, porque a violência na Bahia, você fala aí todos os dias na rádio, toda a população fala, ela tem números assim absurdos, números insustentáveis, insuportáveis, e aí ficou provado, porque como é que aonde se deveria combater o crime é onde está
uma célula criminosa, uma organização criminosa que está fazendo tudo que eu estou fazendo na Bahia. Valeu, Marco Prisco, pela entrevista aqui no programa, pelas palavras e mais, sem a gente saber que algo será feito, né, com relação a essa situação envolvendo figuras importantes do governo do estado e pessoas ligadas, né, inclusive familiarmente falando, né, a gente até falou aqui no programa de hoje sobre o genro do Walter Pinheiro, né, também envolvido nessa falcatrua aí, nessa organização criminosa, e também, né, o secretário estadual, o ex-secretário, né, de Segurança Pública da Bahia, o Maurício Teles Barbosa. Qualquer informação nova, até detalhes aí sobre esta ação que o senhor vai protocolar no CNJ, né, por favor, nos informe. Informo, sim, tenho certeza disso, e a Bahia tem a certeza que tem um deputado combatido que não vai ficar lá, mesmo com toda a perseguição, e aí está provado porque a perseguição que eu sofro dentro de todo o meu mandato, mas nós não vamos nos calar, vamos continuar fazendo essa denúncia, que eu acho um verdadeiro absurdo o que estava acontecendo no Tribunal de Justiça, no Ministério Público e na Secretaria de Segurança Pública. E eu confio muito no novo Ministério Público, a nova procuradora que está aí, que não vai deixar essa mancha num órgão tão importante como o Ministério Público, como também no Poder Judiciário, os embargadores que lá não estão envolvidos nessa situação, que devem fazer um trabalho para limpar e varrer essa mancha, infelizmente, no Poder Judiciário baiano. Valeu, deputado Marco Prisco. Conversamos agora há pouco com o Marco Prisco, deputado estadual da Bahia. Agora às 6 horas mais 53 minutos, 6h53, situação difícil, hein, Gomes? Caio, agora fica uma lição em tudo isso da importância que se tem se ter, não é ter, veja bem a redundância, a importância que se tem se ter nenhuma Assembleia Legislativa como representante seu, alguém que represente uma classe e que possa falar em nome dessa classe. Não fosse o Prisco representante da Polícia Militar, por ser um militar, nós não tomaríamos conhecimento hoje de uma série de informações pela conivência que se tem. Então, o povo tem que compreender o valor de um voto. E o voto, certamente, que o Marco Prisco, recebeu, tem sido justificado no dia a dia, porque ele fala com muita tranquilidade, tem levantado todos esses problemas, porque hoje alguém pode dizer, não, ele está denunciando agora. Não. O Prisco já há algum tempo, há muito tempo que ele faz uma série de denúncias, mostra elementos a respeito de um comportamento que não é o que deveria ser, de um líder de Estado, de um governador de Estado. Então fica aí o alerta para a nossa população da importância de colocar-se as pessoas certas nos lugares certos para que a sociedade se sinta como um todo representado, como é o caso. E eu me sinto, apesar de não ser militar, viu, Caio, muito bem representado pelo deputado Prisco.